Então, pessoal, agora eu vou falar sobre o módulo 2, onde eu vou tratar da modernidade indiana, da construção dessa modernidade alternativa, que foi um objeto de estudo do meu doutorado, inclusive do período em que eu estive em Calcutá, realizando a minha pesquisa de campo sobre Tagore, sobre todo esse contexto histórico e cultural. Eu queria contrapor, então, a modernidade sombria latino-americana, que tem por base a colonialidade, essa outra modernidade, onde se verificou um processo de resistência ao anglicanismo imposto pelos ingleses. Vocês sabem que grande parte do território do subcontinente indiano foi dominado pela Inglaterra a partir do século XVIII, e no século XIX a imposição de valores ocidentais ficou conhecida como o processo do anglicanismo, né? Ela ganha força. Mas na segunda metade do século XIX, a elite letrada, principalmente da capital da Índia inglesa, que era Calcutá, ela começa a resistir, a pensar e a se contrapor de alguma maneira a essa imposição de valores estrangeiros. E aí é muito interessante porque surgem algumas figuras, né, centrais em determinados movimentos culturais, como a família Tagore de uma forma geral, e durante o curso eu vou poder esmiuçar um pouco mais como que o pai do próprio Rabindranath Tagore, que era um multiartista, além de escritor, também era um compositor de canções, também era pintor, também era um reformador social, quer dizer, um pensador. Então nós vamos ver como que essa família tem uma grande importância no contexto de resistência, né? E ocorre esse fenômeno que o sociólogo indiano Partha Chatterjee apontou, que foi esse enfrentamento na arena cultural antecedendo o enfrentamento no campo político. Vocês sabem que a Índia só se torna livre dos ingleses já na 1947, né? Mas esse processo longo, né, que chega a Gandhi, aquele movimento pacifista e de não violência, ele tem precursores, né? Ele começa no campo cultural num movimento chamado Renascença Indiana, que congregou vários artistas intelectuais, pensadores que queriam valorizar o artesanato, a própria família Tagore empenhada na valorização das tradições nativas. Eram vários irmãos, eram várias mulheres nessa família que tinham um papel muito importante e que não era muito comum na cultura indiana daquela época, e eles vão tentar resgatar essas tradições nativas, especialmente em Calcutá, propondo a coleta, chamavam naquela época, propondo a coleta de material folclórico, rimas, parlendas, e eles vão descobrir a figura dos baús, né? Eu tenho aqui o desenho, né, uma foto do próprio Rabindranath Tagore, aqui na capa de um livro sobre ele, que eu trouxe lá da Índia, em que ele aparece com uma roupa de baú. Ele gostava de, nas peças de teatro, exercer esse papel. Ele também era ator de baú, que era uma espécie de trovador que ia de aldeia em aldeia e pertencia a uma comunidade sincrética que fundia islamismo sufi com budismo, com hinduísmo, não aceitava o sistema de castas, então não era bem vista pela elite conservadora, hindu conservadora, mas também não era bem vista pelos ocidentais, pelos missionários cristãos e tudo isso. Então, Tagore e essa família dele eles vão começar
a se interessar pelos baús, né? A fazer a pesquisa das canções que eles traziam, que tem textos interessantíssimos, muito reflexivos, muito críticos, e nas peças de teatro de Tagore os baús sempre são aqueles que vêm para falar uma verdade que incomoda. Então, é, eu estou falando dessas figuras centrais porque Tagore ganha o Prêmio Nobel de Literatura em 1913, ele é o primeiro não europeu a receber um prêmio Nobel, mas ele, apesar do Ocidente ter comprado essa visão, essa segunda encarnação de Tagore, né? Constrói uma segunda encarnação de Tagore como universalista e tal, mas ele era um compositor de canções nacionalistas, de canções de protesto que tinham duplo sentido, que eu estudei lá em Calcutá e que burlavam a censura, principalmente no momento em que o Lord Curzon, que era o vice-rei, tentou fazer uma partilha, uma divisão da província de Bengala, né, a região lá de Calcutá, para colocar os muçulmanos numa área e os hindus na outra, e assim enfraquecê-los. E Tagore consegue unir essas duas comunidades, né? Esse movimento então começa a ganhar um contorno político com Sri Aurobindo, que é um líder do movimento Swadeshi, esse movimento já político nacionalista, e ele vai se expandindo por toda a Índia. Sri Aurobindo vai começar a escrever, que era professor de inglês antes de se dedicar ao yoga e a práticas esotéricas. Ele escreve sobre a educação nacionalista, sobre os valores nacionais, a importância disso. Tagore também começa um movimento educacional em Shantiniketan, uma aldeia no interior de Bengala. Ele ganha o prêmio Nobel com esse dinheiro que ele recebe. Ele também começa a fazer viagens pelo mundo inteiro, ele era muito famoso. Ele, já na década de 20, para angariar fundos para a construção da Universidade Vishva Bharati, onde eu estive conversando. Aqui é o departamento de música, muito bonito, que tem até hoje, é um projeto que está de pé, né? Apesar dos fundamentalistas terem chegado ao poder lá na Índia, mas felizmente a Universidade Vishva Bharati, ela tem esse projeto inicial de unir Vishva, o mundo, à Índia, né? Fazendo um dialogismo aqui. Então, Tagore e Sri Aurobindo são figuras centrais que nós vamos estudar nesse módulo 2, os seus projetos educacionais, né? Tagore, inclusive, como músico, escreve um artigo aqui que eu tenho dentro desse livro, que eu já mostrei para vocês, que é The Place of Music in Education. Ele vai falar então sobre como seria importante fundir a música clássica indiana, essa que foi trazida por Ravi Shankar para o Ocidente já desde a época de Woodstock, dos anos 60, os festivais, fundir essa música que os Beatles aprenderam, que era a música das cortes, hindus e muçulmanas, com a música, as linguagens musicais das comunidades de barqueiros, de baús, de movimentos, grupos devocionais, como os movimentos Vaishnavas, que o movimento Hare Krishna também trouxe para o Brasil. Então, tudo isso, né, que a nossa universidade ainda não conhece, mas que nós estamos aqui para falar disso, né, é importante que na Índia houve essa questão aí de uma construção de uma outra modernidade, uma valorização, né, de outros tipos de figuras, né, que como o baú, que é o sábio, o vidente, né, e tudo isso que aparece nas peças de teatro de Tagore e que vai desaguar num projeto educacional. E eu já ia me esquecendo, mas não posso deixar de falar que em Sri Aurobindo, esse projeto educacional nacionalista, ele vai se desenvolver até que ele elabora o método do livre progresso, que é interessantíssimo, e que coloca
a questão do aluno como o centro, né, das atividades educacionais, né, que deixam de ser impostas de fora para dentro, mas que passam a ser motivadas. E aí eu tenho estudado bastante sobre isso, é muito interessante. Fechando então esse módulo 2, já falando de educação, nós entramos no módulo 3, que eu coloquei aqui no nosso quadro negro, né? Porque como eu ainda estou aprendendo a usar os recursos tecnológicos, eu escrevi aqui como a gente faz numa aula presencial. O módulo 3, que vai tratar dos traços de colonialidade, não sei se vocês conseguem ver, nas instituições de ensino superior, que eu tive que abreviar, porque senão não ia dar, no Brasil, né? E também vamos falar sobre a necessidade de um giro decolonial. Só que antes de chegar nisso, nós vamos começar falando das raízes históricas da colonialidade no Brasil, no campo do saber, do conhecimento, né? Com o processo de catequese, né? Já no século XVI, né? A imposição de valores ocidentais, europeus, cristãos, né? A ferro e fogo, né? Por bem e por mal, quando não era pela via da música, do barroco, do deslumbramento, seria pela via da Inquisição. E vamos fazer um paralelo disso com Goa, outra colônia portuguesa onde se deu um processo semelhante. Alguns textos que eu vou indicar depois, a professora Susana Sardo, lá de Aveiro, na Universidade de Aveiro, tem textos muito interessantes sobre esse processo também em Goa. E nós vamos também mostrar como que os movimentos artísticos e culturais do Brasil, eles imitam, né, são miméticos, eles vão imitando as modas europeias, até que no século XX nós vamos ter o modernismo, que também buscou atualizar a produção artística nacional, né, colocando-a no mesmo nível, naquele mesmo nível do que se fazia na Europa. Mas a partir daquela viagem a Minas, né, em 1924, talvez por influência do primitivismo, como dizia o meu professor Eduardo Jardim de Moraes, há uma mudança, e aquilo que era visto como o atraso do Brasil, né, passa a ser visto como a originalidade. Essa brasilidade vai ser valorizada finalmente, né? Então nós vamos ver que o Mário de Andrade é uma das figuras centrais nesse processo. Ele vai ser um dos pioneiros na pesquisa do que então se chamava o folclore. Ele vai tentar tirar isso do campo da coisa mais amadora e vai tentar trazer uma cientificidade para essas pesquisas, né? Ele vai inclusive organizar lá no Departamento de São Paulo, de Cultura de São Paulo, quando ele ainda dirigia, antes do Estado Novo, uma missão de pesquisas que ele projeta, né, para coletar manifestações culturais, gravar, registrar músicas e manifestações no Nordeste, a missão que vai para o Nordeste depois de 1938. E ele realiza ainda em 1930, na década de 30, a reforma da então Escola Nacional de Música daquela época da Universidade do Brasil, que hoje em dia é o UFRJ. E ele introduz a disciplina do folclore musical, né, que terá como seu primeiro professor o pesquisador Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, que cria o Centro de Pesquisas Folclóricas. Então isso tudo muito importante, foi uma tentativa, né, muito importante de romper com a colonialidade no ensino, né, no campo da música. E, infelizmente, apesar desses esforços, nós vamos trazer pesquisas mais recentes da professora Euridiana de Silva Souza, de 2019, em que ela investiga 4 universidades da região sudeste,
que nós vamos ver, em que ela vai comprovar a presença de uma lógica excludente, né, nessas instituições cujos currículos, cujos discursos vão definir o que é música, vão definir hierarquias, estabelecer hierarquias entre práticas musicais, né? Tudo isso que nós vamos ver ao longo do curso, né? Que vão valorizar determinadas práticas. Nós não estamos querendo dizer com isso que a música de concerto de matriz europeia deva ser abandonada, mas nós devemos pensar numa prática que seja inclusiva. E esses autores têm nos mostrado que as nossas universidades elas ainda não são inclusivas, elas ainda não realizaram, não deram o giro decolonial, elas ainda não deram o salto quântico, elas ainda estão centradas nas disciplinas de matriz europeia. Quando se estuda a harmonia fora de seu contexto, ancorada lá no século XVIII, mas como se ela fosse universal, não é mesmo? Vocês sabem disso melhor do que eu, né? Que fiz apenas um bacharelado no instrumento, mas imagino que quem estude composição e regência passe muito tempo estudando contraponto e harmonia, análise sempre de Beethoven, que ocupa sempre um lugar central no panteão desse museu de grandes figuras da cultura europeia, e isso não tem sido questionado. Então, esses educadores, como a Euridiana de Silva Souza, ela vai apontar essa problemática que o Luiz Ricardo Queiroz também já tinha apontado num texto dele, Traços de Colonialidade, de 2017, né? E em que nós vamos ver todas essas questões, né? Que precisam ser repensadas, uma vez que elas revelam essa lógica excludente da colonialidade que atua nas instituições brasileiras, onde as práticas musicais populares, né, e mesmo o estudo de instrumentos que não são da orquestra, né, da música de concerto, ou mesmo as músicas de outras comunidades, música indígena. Quem é que aqui já estudou música indígena dentro de uma universidade brasileira? Né? Quem é que já assistiu uma aula de um mestre, de um mestre de uma congada? São poucas, né, as oportunidades que nós temos de ter acesso a esses saberes, apesar dos esforços de algumas instituições e de algumas pessoas de convidarem, de abrirem as portas para esses mestres. E isso precisa ser feito, e é por isso que nós estamos aqui pensando nessas questões, né? Na necessidade de superar essa problemática. Então, esses autores, nós vamos ver que eles analisam os currículos das universidades, os discursos, né? Eu ia falar também, e não posso deixar de falar, praticamente da inexistência do estudo das músicas de outros povos, né? Eu, por exemplo, que estudei tanto tempo e continuo estudando a música clássica e as várias linguagens musicais indianas, né? É difícil que haja alguma instituição interessada nessas práticas, né? Porque eu não sei porquê, né? São outros valores, é outra visão de tempo, é outra concepção que está presente ali na música, junto com a música, né? Se a gente pensar a música como fazendo parte de um universo mais amplo. Então esse curso, gente, é um curso multidisciplinar. Nós estamos abolindo fronteiras, né, para pensar juntos, né, sobre a necessidade de ultrapassar a colonialidade, não só nos currículos, mas também nas nossas práticas pedagógicas, né, na nossa própria postura, né, nas nossas próprias considerações, na nossa prática de sala de aula, porque eu acho que se cada um de nós começar
a atuar de uma maneira mais dialógica com o aluno, né, nós professores, e a ouvir o saber que ele traz, nós já vamos começar a romper com a colonialidade, não é isso? Então, fica aqui o convite para que vocês sigam esse nosso curso, vocês se inscrevam no nosso canal e assim vocês vão ser avisados, né, das próximas aulas. E vocês podem também deixar comentários para que a gente possa tentar minimamente aqui, ainda que limitados pela tecnologia, de alguma maneira ter alguma forma de diálogo. E eu já estou sabendo que existem algumas plataformas que a gente pode criar salas virtuais, não é isso? Então nós pensamos que poderemos tentar fazer isso futuramente para debater esses temas tão atuais, né, e tão necessários para que a nossa universidade se torne mais inclusiva e mais democrática. Namastê.